Olá, aqui é o Éder da JSBR e nesse vídeo eu vou falar sobre o gerenciamento de usuários no OJS. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de convidá-los para se inscreverem no nosso canal e curtirem esse vídeo. Isso vai ajudar outras pessoas que têm dúvidas no OJS a encontrar o nosso conteúdo, e conseguir também divulgar o nosso trabalho, tá? Quem tiver dúvida também sobre esse vídeo ou outros assuntos relacionados ao OJS, a gente convida a acessar os demais vídeos do nosso canal e também acessar o nosso site que está divulgado ali nas informações do canal. Mas vamos lá. O gerenciamento de usuários é uma tela bastante fácil, de utilizar no OJS, mas acaba gerando algumas dúvidas. Então eu trouxe aqui algumas informações importantes, principalmente quando acessada dentro de um portal de periódicos que envolve inúmeros periódicos. Então isso acaba gerando ali algumas dúvidas recorrentes, tá? Para isso eu compartilhei minha tela. Eu estou utilizando aqui uma revista de teste. Nessa revista de teste nós estamos mostrando apenas alguns usuários fake criados, tá? Não são dados confidenciais, por isso que a gente está divulgando. É uma tela apenas com alguns usuários de teste, apenas para mostrar sobre essas funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de usuários. Mas vamos lá. Essa tela ela vai exibir, ela é acessível para todos os usuários, editores, gerentes e administradores do portal. Todos eles vão ter acesso a essa tela, mas existem algumas restrições. Vocês provavelmente vão se deparar, principalmente usuários que não são administrador, tá? Vão se deparar com alguns problemas de permissão, que vai aparecer ali uma mensagem de acesso negado ao tentar editar alguns usuários. Por que isso acontece? Isso acontece porque nessa tela o OJS vai permitir acessar e editar usuários que estejam sempre no mesmo nível do nosso usuário ou abaixo, Então, existe uma estrutura hierárquica aqui no OJS com relação aos papéis, porque nós temos diferentes papéis a nível de editor e temos também o gerente e o administrador, tá? Considerando, no geral, os editores, gerente e administrador, o administrador ele está no nível acima, logo abaixo nós temos o gerente e abaixo dele nós temos os editores. Então, por exemplo, se eu tenho um usuário que é apenas editor e ele tentar editar as propriedades de um usuário gerente ou cadastrar um gerente, por exemplo, ele não vai conseguir, tá? Ele pode editar ou cadastrar um usuário que estiver no mesmo nível dele ou abaixo. Assim como o gerente ele pode cadastrar e editar outros gerentes ou editor, porque os editores estão abaixo, e o administrador ele pode cadastrar qualquer outro usuário de gerente para baixo, porque por padrão o OJS pode ter apenas um administrador, ok? Então nessa tela de gerenciamento de usuários, primeira consideração é com relação a isso: o usuário pode editar apenas usuários que estejam no seu nível hierárquico ou abaixo. Okay? Claro, o OJS permite que o mesmo usuário exerça inúmeros papéis. Então, ele sempre vai levar em consideração um papel mais elevado que aquele usuário que estiver fazendo a edição, ele tenha como permissão no momento que ele for fazer ali a edição ou o cadastro de qualquer usuário. Ok? Mas vamos lá. Então, nessa tela de gerenciamento de usuários, o que nós temos aqui? Nós temos a opção de cadastrar um novo usuário e temos também a opção de busca. Já vou mostrar daqui a pouco para vocês mais detalhadamente. Aqui, como eu não fiz nenhuma busca, ele está trazendo padrão, que é todos os usuários que estejam cadastrados. Claro, vai ter revistas que vai ter listagens ali com dezenas, centenas, ou às vezes até milhares de usuários cadastrados. Por isso que nessa mesma tela ele vai trazer paginação aqui embaixo, caso a quantidade de usuários apresentados seja relativamente grande. Além disso, nós vamos ter aqui, para cada usuário cadastrado, algumas propriedades, tá? Vou expandir uma aqui só para mostrar para vocês. Então, nós vamos ter aqui as propriedades, por exemplo, e-mail. Então, eu posso mandar um e-mail para esse usuário, tá? Ele vai abrir aqui essa telinha, onde eu vou poder colocar aqui o assunto e o texto do e-mail a ser enviado. O editar, onde eu vou poder editar esse usuário cadastrado, ok? Ele vai abrir aqui para mim com as propriedades. Por exemplo, eu quero alterar aqui o nome, sobrenome, até mesmo o e-mail. Ele permite alterar o e-mail de cadastro, tá? Eu posso trocar a senha também. Caso eu troque a senha, eu tenho que repetir aqui no campo de repetição de senha, mas eu não sou obrigado a trocar a senha toda vez que eu for alterar um usuário. Basta não preencher e a senha vai continuar sendo a mesma senha anterior, ok? Além disso, nós temos a parte principal aqui que é relacionada aos papéis. Então aqui eu vou poder atribuir quais papéis esse usuário vai poder exercer nessa revista, ok? E nós vamos ter aqui também a opção de desabilitar
quando nós desabilitamos um usuário ou desativamos um usuário, esse usuário ele não consegue sequer fazer login aqui na revista, tá? Ele estando desativado, ele não consegue fazer login, e essa operação ela não pode ser revertida pelo próprio usuário que foi desativado, ou seja, mesmo que ele recupere senha, ele não consegue desfazer essa inativação, ele não vai conseguir mais fazer login, a menos que ele cadastre ali um usuário diferente, com um e-mail diferente, aí sim, mas aquele usuário ele fica inativo até que alguém possa ou queira reverter, né? Quando eu falo alguém, precisa ser um editor, ou gerente, ou administrador da revista, tá ok? Nós temos aqui também o remover, que não é necessariamente um remover, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ele, tá ok? Depois nós temos aqui o acessar como. O acessar como, ele é um recurso bastante útil no OJS, que existe aí há muitas versões atrás. Acessar como permite acessar como se fosse o próprio usuário, tá? Sem saber a senha dele. Isso acaba facilitando e ajudando muito para realização de suporte técnico, tá? Então acaba sendo uma operação bastante útil aí para dar suporte. Nós conseguimos acessar como se fosse o próprio usuário, ok? E o mesclar. O que é o mesclar? O mesclar ele permite juntar, né, cópias que aquele usuário tenha em um único usuário. Isso acaba sendo uma operação bastante interessante, porque é muito comum em portais um usuário ter vários cadastros. Às vezes a pessoa se esquece o e-mail, esquece o login e vai lá e cadastra um novo usuário. E isso acaba sendo bastante ruim para a revista e principalmente para quem dá suporte na revista, porque quando a pessoa tem vários usuários, é grande o risco daquela pessoa, por exemplo, receber um e-mail, por exemplo, de solicitação de avaliação de artigo, tá? E aí essa pessoa vai avaliar o artigo e ela tenta acessar o sistema da revista para responder aquela solicitação, só que ela acessa com um usuário que não é exatamente aquele usuário da qual o artigo foi designado. Então o que vai acontecer? A pessoa vai acessar ali o portal, né, a revista, vai fazer o login, mas não vai encontrar o artigo para avaliar, tá? Então isso é muito comum, tá? Eu só citei como exemplo esse da avaliação do artigo, mas isso acontece também para o autor, tá? Para o próprio editor também pode passar por isso, caso ele tenha vários usuários cadastrados. Então, o que é a recomendação? A recomendação sempre, obviamente, é que cada pessoa tenha um único usuário, né? Sempre usuário em nome da pessoa física, não em nome da revista, porque o usuário, sendo pessoal, ele permite uma fácil rastreabilidade. Tudo que é feito no sistema fica atrelado ao usuário, a pessoa. Nós sabemos, por exemplo, quando uma operação é realizada, por exemplo, o aceite no artigo. Se o usuário está em nome da revista, eu não consigo saber quem fez aquela operação. Eu sei que foi a revista, mas quem, né? Que pessoa, qual editor da revista fez aquela operação. Então é importante que o usuário seja sempre pessoal e que cada pessoa tenha um único usuário para evitar esses problemas aí de acesso, como eu mencionei para vocês. Então, caso o usuário tenha várias cópias, né, vários usuários em seu nome, o mesclar permite unificar isso. O interessante do mesclar é que ele vai mesclar realmente num único usuário. Então eu tenho dois usuários, vou mesclar em um deles e ele vai levar todas as atribuições, atribuições de autor, atribuições como editor, atribuições como avaliador de artigo. Todas essas atribuições que estiverem em um usuário vão passar para o usuário onde ele vai ser mesclado, tá? Então ele não perde nada, não perde nenhum artigo que ele está como autor, não perde nenhum artigo que ele está como avaliador. Todas essas designações elas continuam naquele usuário a ser mesclado. Então um usuário deixa de funcionar, ele realmente vai ser efetivamente removido e todas as designações são unificadas naquele usuário de destino, tá? Então, se a pessoa tem lá 2, 3, 4 usuários ou mais, a gente consegue, obviamente, essa operação tem que ser feita para cada usuário que a pessoa tem cópia, tá? E aí nós conseguimos unificar todas essas atribuições e aí nós conseguimos eliminar essas duplicidades que, como eu falei, acaba sendo muito útil aí e reduzindo significativamente as solicitações de suporte, ok? Vamos falar agora explicitamente sobre o remover, né? O remover que não é necessariamente remover. Por que o remover não é necessariamente remover? Porque a gente tem, né, em banco de dados, uma premissa que diz o seguinte, né?
quando nós removemos um dado, nós podemos quebrar a integridade do banco de dados. Aqui a gente está falando de usuário do sistema OJS, e esses usuários, como nós sabemos, né, quem conhece o OJS sabe que cada usuário do sistema ele pode estar associado a artigo a nível de autor, ele pode estar associado a artigo a nível de avaliador, a nível de editor, ou seja, ele pode ter várias associações. Então, como que eu posso apagar um usuário? O que vai acontecer com essas designações? Essas designações vão ficar todas vinculadas a um usuário que não existe? Isso vai quebrar a integridade do banco. Por isso que o remover não é necessariamente um remover. O que esse remover faz? Ele mantém o usuário, tá? O usuário continua lá, ele não é apagado, apesar de estar escrito remover, poderia, inclusive, ser melhorada essa tradução, né, para trazer algo como remover papéis, né? Aí tudo bem, estaria exatamente de acordo com aquilo que é realizado aqui. O remover é um remover papéis, tá? Então, o usuário continua existindo. O usuário continua conseguindo fazer o login, porque ele não é removido. Então, se nós clicamos aqui em remover, não significa necessariamente que esse usuário vai ser removido, ele apenas vai perder os papéis. O que acontece quando o usuário perde o papel? Cada papel está atrelado à funcionalidade. Se eu removo todos os papéis, eu removo todas as funcionalidades. A pessoa vai fazer o login e o que ela vai ter no painel de controle? Nada, tá? Então, é isso que acontece. O usuário continua existindo, ele perde os papéis. Exemplo. Temos um usuário que é editor da revista e ele não vai ser mais editor da revista, ele não vai ter mais nenhum vínculo com a revista, por qualquer que seja o motivo. Então, algum editor da revista, né, que tem o mesmo nível dele ou superior a ele, vai ter que ir lá, pode vir aqui e remover. Quando remove, o que vai acontecer? Ele perde os papéis, ele continua tendo acesso ao sistema, mas quando ele acessar ele não vai ter nenhuma funcionalidade, tá? Então é isso que aconteceu, ele perdeu os papéis, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês isso em funcionamento, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Interessante também pelo seguinte, tá? Quando se trata de um portal de periódicos que atende a inúmeras revistas, isso acaba sendo interessante porque se eu removo o usuário, essa remoção ela é feita a uma revista. Eu estou removendo os papéis que esse usuário ele tem nessa revista. O usuário vai continuar existindo e detalhe, as atribuições desse usuário com as revistas, nas outras revistas que eventualmente ele pode ter papel, vão continuar sem serem afetadas, ou seja, as atribuições de papel das outras revistas continuam existindo. Mais uma justificativa porque nós não podemos apagar o usuário. Imagina apagar o usuário dessa revista e afetar o acesso dele nas outras revistas. Então, o acesso dele nas outras revistas não é afetado. Eu apenas estou removendo os papéis dessa revista onde eu fiz a exclusão entre aspas, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, vou pegar esse avaliador 1, eu vou até copiar o e-mail dele, que é a forma mais rápida depois para eu encontrá-lo de volta, tá? Então, estou só copiando aqui o e-mail dele, eu vou remover. Como eu falei, o remover, ele não vai eliminar esse usuário, ele só está tirando os papéis dele nessa revista. Então, ok. Reparem que ele já sumiu aqui da listagem, tá? Desculpa, eu não estava compartilhando minha tela, agora sim, tá? Eu não estava compartilhando a tela, agora eu estou. Então, eu vou pegar aqui novamente esse e-mail, tá? Desse usuário. Agora estou compartilhando minha tela, vocês vão conseguir ver exatamente eu executando aqui a operação. Então, eu vou clicar aqui em remover, tá? Vou confirmar, confirmei. Reparem que ao confirmar, esse usuário ele sumiu aqui da lista, olha só. Estou confirmando aqui, demorou um pouquinho para carregar, carregou e ele sumiu da lista. Essa remoção apenas apagou os papéis desse usuário, ou seja, ele continua existindo, mas ele perdeu os papéis nessa revista. Se esse usuário eventualmente tiver papéis em outras revistas, eles não serão afetados, o usuário vai continuar fazendo login nas outras revistas e vai ter os mesmos papéis que ele tinha antes. Por quê? Ele perdeu o papel apenas nessa revista. Tanto é que eu copiei o e-mail dele propositalmente pelo seguinte: se eu vir aqui em buscar, olha só, vou buscar pelo e-mail, mas poderia ser pelo nome, sobrenome, tá? Não há diferença, ou pelo login, são campos de busca que a gente pode utilizar aqui nesse campo. Vou fazer a busca pelo e-mail, olha só que interessante. Não encontro. Opa, então ele realmente foi removido? Não, porque como eu disse, não existe remoção definitiva de usuário no AJS. O que nós podemos fazer é apagar os papéis. Só que essa listagem, por padrão, ela só traz os usuários
que tiverem pelo menos um papel, porque senão não faz sentido, né? Que sentido faz trazer usuários que não têm papel nessa revista? Porque imagina eu num portal de periódicos com mais de uma dezena de revistas e dezenas de milhares de usuários cadastrados e todos esses dezenas de milhares de usuários aparecendo aqui para mim, sendo que a revista tem, sei lá, 10 usuários cadastrados. Então não faz sentido trazer aqui na listagem usuários que não tenham papel nessa revista. E por esse motivo que a PKP, que é desenvolvedora do OJS, optou por não trazê-los aqui, não trazê-los por padrão, tá? Mas suponhamos que o usuário foi removido, mas ele foi removido indevidamente, ou de repente ele foi removido porque ele não é mais editor da revista, mas ele deveria ter pelo menos um papel de avaliador, ele gostaria de ser avaliador da revista, mas ele já foi removido, e aí? O que fazer? Então, para todas essas situações, é só vir aqui em buscar e habilitar o que nós chamamos de busca global. O que é busca global? É fazer a busca em todo o portal, independentemente do usuário ter papel nessa revista ou não. Basta marcar essa caixinha e incluir usuários sem papéis nessa revista. Aqui é a minha busca, eu vou fazer por e-mail, mas poderia ser por nome, sobrenome, poderia ser pelo login, tá? Aqui eu estou buscando pelo e-mail. Vou clicar aqui em buscar. Lembre-se que não estava vindo nenhum usuário aqui no resultado e agora, reparem, ele está encontrando o usuário. Por ser um usuário que não tem papel nessa revista, isso significa que se eu vir aqui em editar, para editar esse usuário, ele não vai ter papel, correto? É exatamente isso, olha só. Então, ele não tem nenhum papel ainda. Suponhamos que ele vai ser, por exemplo, um avaliador, tá? Então, vou marcar aqui avaliador, salvei. Agora, esse usuário já tem papel nessa revista. Significa que, ao abrir a tela de gerenciamento de usuários, agora ele passa a aparecer, porque ele tem papel nessa revista, então ele passa a aparecer aqui no resultado, porque ele já passa a ser um usuário, tá? Essa busca global, ela também é interessante, por exemplo, né, uma dúvida recorrente que a gente recebe dos nossos clientes, principalmente clientes onde a gente tem portal com várias revistas. De repente o editor está tentando cadastrar um avaliador, então o editor vai lá, tenta cadastrar um avaliador novo para a revista. E ao cadastrar o avaliador, ele se depara com um erro do sistema dizendo que já tem alguém com aquele e-mail cadastrado, ou seja, aquela pessoa já está cadastrada, porque aquele e-mail já está cadastrado no sistema. Aí o editor vem aqui na tela de gerenciamento de usuários para certificar, né, ou de repente atribuir o papel de avaliador, porque a pessoa pode estar cadastrada como autor e não ter necessariamente o papel de avaliador, então ele precisa atribuir esse papel de avaliador. Aí o editor da revista vem nessa tela, pesquisa pelo usuário e não encontra, mas aí ele vem reportar para nós, mas está falando que o usuário já existe, só que eu vou buscar por ele e não encontro. Por quê? Porque, principalmente em portais com várias revistas, nós podemos ter um usuário cadastrado em uma revista e que não tenha necessariamente papel na outra, tá? E aí, basta fazer essa busca global, como eu comentei. Então, vir aqui em buscar, marca a opção de buscar usuários sem papéis, aí pode buscar pelo nome, sobrenome ou e-mail. O e-mail é mais certo, né, de encontrar. E aí, atribui o papel a esse usuário, porque o usuário ele não pode ter dois cadastros com o mesmo e-mail, assim como ele não pode ter dois cadastros usando o mesmo login, porque são chaves, né? Nós consideramos esses dois campos como chave no OJS, ele não permite duplicidade. O usuário pode ter papéis em várias revistas, mas ele não pode ter dois usuários com login ou com e-mail idêntico, porque isso vai gerar erro, o sistema não permite essa duplicidade. Então, se o usuário já está cadastrado em uma revista, ele não deve se cadastrar novamente, ele deve receber papel na outra revista. Como que ele recebe papel na outra revista? Alguém vai conceder o papel a ele, como eu estou fazendo aqui por essa tela de gerenciamento de usuário, ou se ele quer simplesmente ser autor em outra revista, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um usuário qualquer, ele não tem papel nenhum, tá? Nessa revista, mas ele já tem cadastro em outra, por exemplo. Então, ele vai visitar essa revista, né, no qual eu estou acessando aqui, é só para poder submeter o artigo, por exemplo, tá? Vou pegar aqui a revista de teste. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em perfil, tá? Então, eu vou acessar aqui através do painel de controle, tá? Mas poderia ser pelo menu de usuário superior também, mas eu estou pelo painel de controle. É só vir aqui no símbolo do usuário, vir aqui em editar perfil, e por aqui eu consigo me auto-atribuir como autor ou avaliador, tá? Que são os papéis que podem ser auto-atribuídos.
nós podemos nos auto-atribuir como autor ou como avaliador, tá? Claro, eu não posso me auto-atribuir como editor, porque não é uma atribuição que pode ser feita pela própria pessoa, teria que ser feita por alguém que já tenha esse papel, tá ok? É só vir aqui em papéis e aí eu posso me auto-atribuir, por exemplo, eu quero ser avaliador nessa revista, tá? Aqui, como eu já estou em todos esses papéis, ele não está mostrando para mim, mas isso serviria, por exemplo, para um usuário que não tenha nenhum papel, ele está acessando uma nova revista, ele já tem um cadastro, só que ele não tem nenhum papel nessa revista, então ele consegue se auto-atribuir nesses papéis, ok? Acho que por aqui eu consegui sanar as principais dúvidas nessa tela de gerenciamento de usuários. Então, esse foi mais um vídeo da OJS-BR. Eu agradeço aí pelo interesse. Qualquer novo assunto de vídeo, qualquer sugestão ali para algum assunto que não esteja sendo abordado nos nossos vídeos, fiquem à vontade para comentar e a gente vai tentar ir respondendo aí conforme possível. Agradeço mais uma vez, visite nosso site e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.